Olá, eu sou Marcelo Caetano, sócio da Venda Mais, responsável pelas soluções Venda Mais, que é a área da empresa que trabalha com treinamentos, consultoria e o nosso processo de diagnóstico em vendas, né? Ou seja, nós estamos inseridos no mercado até os dentes, né? Até os ossos dentro da área comercial. E eu fiz aqui uma trilogia sobre os desafios do líder nesse momento de mercado, digamos assim, um tanto quanto turbulento. Eu tenho observado que os líderes têm passado alguns desafios, eu quero nos próximos 3 vídeos, esse e outros 2 vídeos, falar sobre esses desafios. Como esses desafios têm sido encarados por alguns líderes de uma maneira positiva e outros nem tanto, né? Há um tempo atrás eu escrevi um artigo que falava sobre os grandes exércitos da humanidade, né? E nesse artigo ele falava o seguinte: atenção, os grandes exércitos da humanidade, quando eles passavam em momentos desafiadores, eles mantinham sua formação. Ou seja, o exército romano ele tinha uma formação, né? Quem ia na frente, por exemplo, ia com uma lança 90 graus ou paralelo ao chão, né? Quem ia logo atrás ia com uma lança um pouco para cima, um pouco na diagonal, certo? Os arqueiros iam atrás atirando flechas, ou seja, com essas lanças à frente o exército oposto não podia passar, e os arqueiros iam atirando flechas para tentar abrir espaço, né? Na frente ficava um cara ali agachado, né? Só tomando cutucada dos outros com o seu escudo, e esse escudo o protegia. Essa era uma formação clássica, né? Protegiam os flancos muito bem, faziam substituição de quem estava na frente, ou seja, em que cenário fosse, em que situação fosse, eles tentavam manter essa estratégia. E os grandes generais de guerra mantinham essa estratégia. E nesse artigo eu defendi muito que você precisa manter uma estratégia. Você não pode simplesmente, porque está num momento turbulento, eu mudei completamente a minha estratégia. É claro que ela precisa ser repensada e revista, né? Estamos aí num momento de planejamento estratégico, ele pode ser revisto, você pode fazer um repensar dessa estratégia. Agora, de alguma forma, eu tenho me preocupado porque eu tenho visto que dentro da estratégia você tem algumas táticas e essas táticas podem e devem e precisam ser repensadas nesse momento, né? Então eu tenho visto alguns gerentes comerciais, diretores comerciais defenderem sua posição de uma maneira muito incisiva, de uma maneira muito dura, e muitas vezes a decisão de mudar não é uma decisão que depende do gerente comercial, do diretor comercial, é uma decisão que vem do dono, do presidente da empresa, do conselho decisor da empresa. Ou seja, eu decidi que eu preciso cortar custo. Você pode fazer o que for, você pode se bater, você pode reclamar, mas você não vai cortar custo. Então, por exemplo, esses tempos eu me debati com uma empresa que tinha uma estrutura de um diretor nacional e 4 gerentes regionais de vendas, né? A empresa decidiu que não mais queria ter 4 gerentes regionais de venda, que queria ter 3 gerentes regionais de venda. E quando ela decide por ter 3 gerentes regionais de venda, o gerente ou diretor de vendas, né, o nacional, ele fala que eu sou contra isso, né? E eu trabalhando nos 2 níveis, eu trabalhava junto à presidência da empresa e junto com o diretor comercial. E claramente a empresa começou a falar, pô, esse diretor comercial ele está muito inflexível, eu preciso fazer essa mudança. E o diretor comercial falando assim, veja Caetano, se eu aceitar essa mudança, eu vou ter a perda de alguns indicadores de performance e eu não sei como eu vou conseguir trabalhar com essa perda, né? E a primeira pergunta que eu faço sempre é o seguinte: você comunicou essa possível perda para a direção da sua empresa, para a presidência da sua empresa, para o dono da sua empresa de verdade? Então, quando eles vêm me perguntar, os gestores, gerentes, diretores comerciais, falam, Caetano, como eu devo agir? Né? A empresa está mexendo aqui na minha área, mexendo na minha equipe, eu posso ter perdas, né? E como que eu devo trabalhar com isso? Então, a primeira coisa presta bem atenção, analisar o cenário atual e colocar de uma maneira prática numa apresentação quais são as possíveis perdas por uma mudança de cenário. Por exemplo, com 4 gerentes regionais, eu tenho controle dessa forma dos vendedores. Com 3 gerentes regionais, eu passaria a ter esse novo tipo de controle. Ou seja, eu teria um risco maior de perder controle em alguns indicadores de performance aqui. Vocês têm consciência que isso pode acontecer? E mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo. Ou seja, você apresenta o cenário que pode se criar com você fazendo a mudança. E veja só que nesse momento você deixa de ser aquela pessoa que é contra a mudança, mas você fala bem assim, olha, existe essa mudança, ela pode ser feita, em alguns casos ela deve ser feita, porém ela vai gerar esses impactos aqui na empresa. E o que eu quero é discutir com vocês o impacto e deixar vocês cientes de que isso pode acontecer. Veja que quando você, líder comercial, faz isso, você não está de maneira nenhuma se eximindo da responsabilidade. Até porque, se tiver problema, você sabe que vai estourar nas suas costas, a responsabilidade é sua. Mas pelo menos você compartilhou e você trocou uma ideia com a empresa e falando assim, olha, nós estamos realmente dispostos a isso?
Em alguns casos eu tenho visto que a empresa fala assim, não, então é melhor eu não mexer nessa área, é melhor eu mexer em outra área, porque você apresentou de uma forma consistente esse processo. Ou seja, deixa de ser um debate. Você, líder, com suas ideias, o presidente ou o dono da empresa com as ideias dele, e vocês ficam debatendo para ver quem está certo. Não é esse o jogo. O jogo é falar o seguinte, temos esse desafio poderá gerar essas consequências e nós temos que junto aceitar as consequências que podem advir dessa tomada de decisão. Então veja que você para dessa forma de ficar na frente de uma mudança, o que para sua imagem é muito ruim, você para de defender sua posição muitas vezes de uma maneira kamikaze, de uma maneira muito perigosa mesmo, e você passa a ser alguém que entende a necessidade da mudança e apresenta possíveis desdobramentos dessa mudança. Então veja que a sua postura é completamente diferente. Sua postura é muito mais técnica, sua postura é muito mais fria. E eu me preocupa muito porque eu tenho visto um grande jogo de cadeiras no mercado. Alguns líderes comerciais sendo demitidos, trocados por outro. Aquela história igual o time de futebol. Tira um, coloca o outro, vê se o outro é melhor. Em alguns casos a mudança é realmente necessária. Em outros casos ela pode ser um pouco prematura. E essa prematuridade pode ser gerada por um líder que está se colocando na frente e contrário ao processo de mudança. Ou seja, já chega toda a carga que nós temos nesse momento no mercado, você não precisa puxar mais uma responsabilidade para você. Compartilhe essa responsabilidade com quem toma a decisão acima de você e você de verdade pode ter uma situação um pouco diferente ou pelo menos uma análise um pouco mais ampla do que será feito nas empresas, né? Então esse é o primeiro vídeo da nossa trilogia, é assim, seja consistente na defesa da sua posição. Né? Não seja leviano de maneira alguma, mas compartilhe a responsabilidade e os desafios que podem advir dessa tomada de decisão. Isso é extremamente importante, isso pode salvar a sua posição dentro da empresa e, acima de tudo, isso pode deixar que você tenha um risquinho, né? Ah, aquele cara é muito intransigente, aquele cara é contra a mudança. E olha só como é difícil, você não pode ser leviano, ao mesmo tempo você não pode ser intransigente. Você tem que ser dinâmico dentro desse processo de tomada de decisão. Você tem que ser a voz da razão nesse momento. Voltaremos com mais um vídeo sobre os desafios da liderança nesse momento de mercado turbulento. Falamos depois. Um grande abraço e venda mais!